Então, se você souber multiplicar, somar, subtrair e dividir, o resto da matemática você corre atrás. Então, vamos aqui. Então, partindo aqui para frente. Vamos lá. Potências notáveis. O que seriam potências notáveis? Seriam algumas potências que você deve levar em consideração, vamos dizer, de memorização, para você ganhar tempo. Então, essas são chamadas potências notáveis, que você tem que notar elas, você tem que observar, tá certo? Para você ganhar tempo. Mas que se você não observá-las, tá certo? Não vai fazer diferença não. Se você souber resolver uma potência, você vai saber resolver. Só que você ganha tempo com isso. Então, quais seriam elas? Seriam essas daqui, ó. Vamos lá. A elevado a zero, Pedro. A elevado a zero dá igual a 1. Agora, veja aqui na frente que eu coloquei com A diferente de zero. Porque tem alguns lecionadores que dizem que todo número elevado a zero é igual a 1. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Todo número elevado a zero é igual a 1? Não. 0 elevado a zero é igual a 1? É claro que não. 0 elevado a zero é uma coisa indeterminada. Você não pode determinar. É por isso que ele disse que a base não pode ser zero, né? Com A Justo. diferente de zero. Pronto. Colocou lá em cima. Vamos lá. Na realidade, eu nem coloquei aqui o... Tá aí, com A diferente de zero. Sim, aqui no A diferente de zero, mas você diz no início. Então, é tanto que diz A diferente de zero. Tá certo? Agora, vamos lá. Professor, por que é que, não sendo zero, outro número qualquer elevado a zero dá 1? Aí, quando a gente tiver em propriedade das potências, eu direi por que é que 2 elevado a zero dá 1, 3 elevado a zero dá 1 e assim vai. Tá certo? Aí, até os próprios livros de matemática, eles erram quando ele diz todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção de 0 elevado a zero. Todo é um pronome definido, então todos são todos, não tem exceção não, tá certo? Então eu não concordo muito com isso não, mas eu sou apenas um professor de matemática. Os outros estão certos. Hein? Os outros estão certos. Vamos lá. Então, conclusão. Na realidade, o certo era falar o seguinte: nem todo número elevado a zero é igual a 1. Por quê? Porque no meio dessa infinidade de valores tem o 0 elevado a zero, que não é 1. Mas ele fala do conjunto ao todo e retira. Retira o Por zero. isso que ele na frente coloca com Exceção. A, né? Mas eu não concordo, Pedro. Quando você diz todo, você já está incluindo. Aí não tem, se é todo, não tem exceção. Mas isso aí é uma questão para se discutir mais na frente. Vamos lá. Então, talvez seja até uma tese de doutorado. Então, vamos aqui. A elevado a zero é 1 com A diferente de zero. Então, se o A não for zero, a base não for zero, então sempre dá 1. 2 elevado a zero dá 1, 3 elevado a zero dá 1, 4 elevado a zero dá 1, 1 meio elevado a zero dá 1, sempre vai dar 1 se não for 0 elevado a zero. Agora, lembre-se que 0 elevado a zero é uma coisa indeterminada. Aí depois eu explico por que é. Você não pode determinar. A elevado a 1, ou seja, qualquer potência de expoente 1, o resultado sempre dá a base. Ou seja, 2 elevado a 1 dá 2, 3 elevado a 1 dá 3, 4 elevado a 1 dá 4 e assim vai. Agora você precisa se martirizar, porque não, 2 elevado a 1, o número de cima indica quantas vezes você vai multiplicar o de baixo. Se só tem 1, então é a própria base. Então não tem por que você se martirizar. Mamãe, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 dá quanto? Não precisa disso. Agora veja aqui que eu botei com A pertencendo aos reais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que essa base pode ser qualquer base, pode ser qualquer número real. Tá certo? Pode ser qualquer número real. Então eu não coloquei aqui os números complexos porque nós estamos trabalhando nos reais. Tá certo? Então a base, sendo qualquer número real, elevado a 1 sempre dá a própria base. Isso é importante para você ganhar tempo. Lembre disso. Tá bom? Então vamos lá. O próximo item, a próxima potência notável que você tem que observar é potência com expoente negativo. Então, potência com expoente negativo. Tá certo? E de onde vêm essas potências? Eu também explicarei depois, porque é dentro das propriedades. Então, por exemplo, aí você tem A elevado a menos 1. Eu estou representando isso aqui algebricamente. Então, de repente, você vai fazer o cálculo e o expoente da potência é negativo. Então, é necessário você tirar o negativo da potência. O que é que você faz? Você faz o inverso da potência.
Você inverte a potência. E como é o inverso de um número? Então, por exemplo, você tem 2, certo? Subentende-se que embaixo do 2 tem 1. Porque qualquer número natural, número inteiro, ou seja, qualquer número que vem sozinho, certo? Ele é uma potência, aliás, ele é uma fração aparente. Tá certo? Ele aparenta ser uma fração, mas não é. Então, por exemplo, 3, 4, 5, 6, 2, 1,5, qualquer número aí que não tenha, aparece o denominador, ele é chamado de fração aparente. E o denominador sempre é 1. Então, por exemplo, se você tem 2, então o inverso do 2, você bota o 1 para cima e o 2 para baixo. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Agora, não confunda inverso com oposto, não, tá certo? Inverso é uma coisa, oposto é a outra. Oposto é a questão de números simétricos. Por exemplo, 2. Quem é o oposto de 2? De menos 2? É mais 2. Mais 4. Quem é o oposto de mais 4? É menos 4. Então, é uma questão de simetria. O simétrico de menos 2 é 2 e vice-versa. O simétrico de 4 é menos 4 e vice-versa. Essa palavra simétrica você pode dizer oposto. Por quê? Essa questão da posição dos números na reta matemática, tá certo? Então você veja que menos 2 está aqui do lado esquerdo e o mais 2 está do lado direito. Então, em relação a 0, o oposto de menos 2 é 2. Em relação a 0, o oposto de 2 é menos 2. Tá certo? Então, vocês não confundam oposto e simétrico com a questão de inverter o número, não, de inversão. Inverter o número é você botar quem está em cima para baixo, quem está embaixo para cima. Aí, para você tirar o sinal, o negativo do expoente, então você faz, bota o 1 para cima e o A para baixo. E mantém o expoente com o sinal trocado. No caso, se estava menos, passa a ser mais. Então, aí aqui tem com A diferente de 0. Por que A diferente de 0? Porque o A passa a ser o denominador. E se o A passa a ser o denominador, a matemática diz que você não pode dividir por 0. Então, o primeiro mandamento da matemática, de forma hilária. Primeiro mandamento da matemática, jamais dividirás por 0. Tá certo? Agora, esse A é diferente de 0, mas é um número real. Tá certo? Então, por exemplo, se você tem 0 elevado a menos 1, então você não vai fazer isso. Tá certo? 1 sobre 0, porque você não pode dividir por 0. Então, é necessário que nessa situação a base seja diferente de 0. Aí vou dar um exemplo aqui, ó. Pronto. Vou dar um exemplo aqui. 2 elevado a menos 1. Pronto, você tem 2 elevado a menos 1. Aí, quem é que vai pedir para você inverter? É a situação problema. Então, o problema é quem vai dizer se você vai trabalhar com ele negativo ou positivo. Então, supõe que você está resolvendo um problema e diz que você deve trabalhar com ele positivo. Então, o que é que você faz? Aí você inverte. Ó. Embaixo do 2 tem 1, então você bota o 1 para baixo. Aliás, o 1 para cima e o 2 para baixo. Então, isso aqui vai ficar o quê? Elevado a 1. Porque o sinal de menos passa a ser mais. Então, 1 meio elevado a 1 dá 1 meio. Então, significa que 2 elevado a menos 1 é equivalente a 1 meio. Tá certo? Deixe eu propagar outro exemplo. Então, vamos olhar. Vamos supor que eu tenho 4 elevado a menos 2. Pronto, 4 elevado a menos 2. Aí, o que é que você vai fazer? Aí, bota o 1 para cima e o 4 elevado a 2 para baixo. Veja que eu não utilizei o parênteses. Por que eu não utilizei o parênteses? Porque, no caso, iria ficar assim, ó, 1 sobre 4 elevado a 2. 1 elevado a 2 dá 1. Ou seja, eu até esqueci de colocar aqui, mas não tem problema não. Qualquer potência de base 1 sempre dá 1. Então, 1 elevado a 2 dá 1. Então, 4 elevado a 2 dá 16. Então, nesse caso aqui, você já pode escrever 1 sobre 4 elevado a 2, 1 sobre 4 elevado a 3 e assim vai. Aí resolve. 1 é 1, 4 elevado a 2 dá 16. Então, significa dizer que 4 elevado a menos 2 é equivalente a 1 sobre 16. Pronto. Isso aqui é muito útil na resolução de problemas voltados para o Enem. Lembre disso, tá certo? Agora,